campeão, vencedor. E aí galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Stanley Lessa. Vamos já voltar à aula de xadrez, certo? Agora nesse momento que a gente está difícil da pandemia do coronavírus, mas a aula não pode acabar não. Agora um novo começo, a gente vai ter agora aulas online. Em uma dessas aulas a gente vai trabalhar justamente alguns processos que podem melhorar você no xadrez, certo? O xadrez é um dos esportes que pode trabalhar tranquilamente em casa, então vamos trabalhar. A nossa aula de hoje vai ser voltado à garotada do primeiro e segundo ano do Fundamental 1, os meninos entre 5 a 7 anos. Esse intervalo vai ser importante, então preste atenção com o tio Stanley que vai dar agora a aula para vocês, certo? Aqui no tio temos um mural, o quadro tabuleiro, onde está aqui composta todas as peças, só para a gente relembrar. As peças brancas ou amarelas, elas têm que ficar entre 1 e 2, na fileira 1 e 2, e as peças pretas têm que ficar na fileira 7 e 8, sempre nessa posição. Se fizer de forma contrária, está errado. O outro processo que a gente tem que lembrar é onde cada peça tem que ficar. Nós percebemos que as torres, elas ficam nas quinas do tabuleiro, certo? Os cavalos ficam ao lado das torres. Os bispos, que parece um peixinho, né? Os bispos, ele fica ao lado do cavalo. E aí vem o rei e a rainha. De vez em quando a gente está no quadro tabuleiro, confunde muito quem é o rei e quem é a rainha. Vamos ver aqui quem seria o rei e a rainha. O rei é o da cruzinha e a rainha é da coroa. A rainha mais clara tem que ficar na casa mais clara, na letra D de dama. E a rainha mais escura, ela fica também na casa mais escura e também na mesma coluna D de dama e o rei ao lado dela. Os seus peões ficam nas fileiras da frente. Lembra que os peões das casas claras vão ficar na fileira 2 e os peões da casa escura vão ficar na casa 7. A aula de hoje, na verdade, o que a gente vai fazer é o quê? É relembrar os movimentos. E aí, após relembrarmos os movimentos, eu vou mostrar algumas instruções para vocês fazerem nessa semana com aplicativos do celular, certo? Vocês podem aproveitar, treinar, jogar, tranquilo? Então bora lá, continuar. Vamos primeiro começar. Quem começa o jogo sempre é as peças claras ou as peças escuras? Vamos pensar um pouco. O xadrez, as peças que começam são as peças que estão na fileira 1 e 2, que são as peças claras. Ô tio, tem algum jogo que ele tem duas cores de exército que começa as pretas? Existe um jogo matemático chamado Abalone. Ele tem duas cores e quem começa são as pretas, certo? Então no jogo de xadrez começa as claras, no caso aqui as amarelas ou as brancas. Então vamos começar por ela. O primeiro objetivo aqui do jogo é relembrar os movimentos. Então todas as jogadas que o tio fizer aqui, o tio vai fazer os movimentos. Então o primeiro movimento que eu vou fazer, eu posso movimentar ou os peões, começar pelos peões brancos, ou eu posso começar pelo cavalo. Oxe tio, por que eu posso começar pelo cavalo? Porque o cavalo é a única peça que pula, né? Então, por ela pular, ela não tem restrição de querer começar a partida. Mas o normal tem muitas pessoas que começam pelos peões. Então, a dica que o tio dá para vocês é começar pelo peão do meio. Nós temos o peão na frente do rei ou o peão na frente da dama. Então, é uma escolha assim. O tio vai começar pelo peão da frente do rei. Então, ó, vou andar 2 casinhas para frente. Por que, tio? Eu não poderia ter andado só uma, não. Você poderia ter andado uma. Eu vou andar 2, porque na primeira jogada de cada peão, eu posso andar 2 casas. É a regra do xadrez. Então, se eu posso andar 2 casas na primeira jogada do peão, e eu quero controlar o centro do tabuleiro, certo? Seria interessante eu começar com 2 casas na primeira jogada. Então, eu começo com 2 casas. O jogador de freitas, ele tem várias opções. Ele pode mexer em qualquer peão, pode mexer em qualquer cavalo. Tio, ó, eu quero mexer o peão para ficar na frente do peão do coleguinha. Tem problema? Não. E ele também pode andar 2 casas, porque a primeira jogada dele, ele pode fazer isso. Não vai ter problema algum, certo? Então, nessa situação, vem a primeira dúvida que a gente tem. Tio, será que eu posso agora capturar o peão do meu colega? E a resposta que eu vou dizer a vocês é não. Por quê? Porque o peão,
ele é uma peça que captura na diagonal. O que é diagonal? A diagonal é quando está ao lado desse peão preto. É como se fosse a posição de um V, né? De um X, se for olhar no geral. E o peão é a única peça que não pode voltar. Então ele pode pegar só nas diagonais. De frente ele movimenta, mas ele não pega de frente, ele só pega nas diagonais. Então nesse caso a gente disse que os peões eles estão travados, não pode fazer nada. Então a ideia aqui que seria interessante é eu fazer outro tipo de movimento. E eu vou mostrar um movimento aqui. Vamos dizer que eu quero andar aqui, ó, 2 casas com esse peão aqui da frente da dama. Ele pode fazer isso, até porque esse peão ele pode andar 2 casas na primeira jogada. É a primeira jogada dele, desse peão. E aí vem justamente a captura que eu queria mostrar para vocês. O peãozinho preto, ele está na diagonal desse peão branco. Então agora ele pode pegar. E no xadrez, o capturar é você ficar no espaço da peça adversária. Ao ficar no espaço, eu capturei e eu conquistei um ponto do meu adversário. Por quê, tio? Porque o peão ele vale 1 ponto, certo? Não foi porque eu peguei uma peça, foi porque o peão vale 1 ponto. Então, ao se pegar 1 ponto, o jogador de pretas nesse momento está vencendo. Porém, o jogador de brancas nesse momento ele tem como capturar também esse peão preto. Mas não é com esse peão que está ao lado dele, porque lembra que o peão ele só captura na diagonal. É com a minha dama. A dama ela é a peça mais importante para jogar no xadrez. Por quê? Porque ela tem um movimento vertical, horizontal e diagonal. E ela pode andar quantas casas ela puder num ambiente livre. Então, ela está livre nessa região, não tem ninguém atrapalhando ela para pegar esse peão preto. Então, vai chegar aqui, ó, e pega a peça preta e conquista o seu primeiro ponto. Certo? Então, aí você fez a conquista do primeiro ponto. Segunda situação, vamos fazer alguns movimentos. A ideia é de movimentar. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o cavalo agora. Eu quero movimentar o cavalo. Então, eu vou movimentar o cavalo faz 1, 2, 3. Sempre em forma de L. Ele pode pular a peça, certo? Sempre em forma de L. Qual o detalhe quando eu coloquei esse cavalo aqui? Esse cavalo agora ele está atacando em L. Ó, 1, 2, 3, a dama. O jogador de brancas já tem que olhar e falar, opa, estou em perigo, vou voltar essa minha dama. Ah, eu quero voltar para onde estava. Não tem problema, você voltou tranquilamente, sem problema algum. Porque a única peça que não pode voltar é o peão, as outras podem voltar. Agora tem que voltar de acordo com o seu movimento. Tá certo, galerinha? Então vamos lá. Agora é o movimento das pretas. As pretas, vamos dizer que ela mexe o bispo. O bispo, como é que ele anda, tio? O bispo, ele anda diagonal. Ele poderia andar para cá, porém esse peão está atrapalhando, ele não pode pular. Então vamos dizer que ele anda o bispo até aqui, mais ou menos. E aí o jogador de brancas quer mexer o cavalo também. 1, 2, 3. E faz um L também. Certo? Está faltando o movimento da torre do rei, né? Está faltando esse movimento. Vamos aprender. O jogador de pretos, vamos dizer que ele anda aqui 2 casas. Ele pode? Pode, porque foi o primeiro movimento do peão. Certo? E o jogador de brancas, ele quer mexer esse bispo em diagonal, deixando aqui, até porque ele vai ficar atacando o cavalo. E vamos ver que o jogador de pretos agora quer mexer a torre. E a torre, como é que ela movimenta? A torre ela movimenta vertical ou horizontal. Ô tio, quem movimenta vertical e horizontal não é a dama também, só que a dama, além de movimentar vertical e horizontal, ela também anda diagonal. A torre é só vertical e horizontal. Então vamos dizer que a torre ele quer andar para cá, já que é um espaço livre, não tem problema. Mas o jogador de branca, se ele ficar prestando bastante atenção, ele vai perceber que essa torre está sendo atacada, certo? Tem uma peça de brancas que está atacando essa torre. Detalhe, a torre ela vale 5 pontos. Qual será essa peça? Vamos pensar um pouco, vamos olhar aqui as peças mais claras. Qual é a peça que está atacando essa torre? Tio, filho, eu vi que a peça que está atacando a torre é o bispo. Porque o bispo ele ataca em diagonal, tio. Ele vai pegar essa torre. Eita, tio, mas tem um detalhe. Se eu pegar essa torre, ele vai poder me pegar de peão em diagonal ou até de cavalo em L. Será que é bom? Vamos pensar.
Se eu pego essa torre, eu ganho 5 pontos. Se eu perder o bispo, quanto o bispo vale? O bispo é que nem o cavalo, ele vale 3 pontos. Poxa, então matematicamente, tio, é muito melhor eu pegar 5 pontos e perder 3? Eu vou lucrar 2. Então eu vou pegar. Então vamos lá. Licença. Acontece, desculpa, hein? Acontece. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou a torre. O bispo anda 5 casas. O bispo anda, se estiver livre, na diagonal. Então ele capturou. Tio, eu não quero pegar de peão, não quero pegar de cavalo, eu quero movimentar o cavalo. Então, 1, 2, 3. Pegou. Então, a nossa ideia aqui da nossa aula hoje é relembrar os movimentos. O tio não vai acabar o jogo aqui. O tio só quer mostrar algumas situações. Então, eu peguei. Agora quem joga é as brancas. Ah, tio, eu gostei de pegar a peça, viu? Vou pegar outro. Tô vendo que o meu bispo aqui, ó, tá atacando o meu cavalo. Vou pegar, já que ele ataca em diagonal. Peguei. E agora as pretas têm como pegar esse bispo. Ele pode pegar com esse peão de frente? Não, porque o peão não pega de frente, o peão pega só na diagonal. Então, este peão está na diagonal desse bispo e este peão está na diagonal desse bispo. Se eu quero pegar com esse peão, não tem problema. Peguei e mais uma vez caiu a peça. Se eu quiser pegar com esse peão, também não tem problema. Vai depender muito da sua estratégia. Tio, ó, eu quero pegar com esse peão porque eu quero abrir um espaço para a minha rainha. Quero abrir um espaço para a minha rainha. Não tem problema, então pegamos. Porém, tem um detalhe. A rainha do coleguinha, lembre que ela anda vertical, horizontal ou diagonal. Ela está numa reta livre até a sua rainha. Então, ó, ela pode vir aqui direto, ó, e pegar a sua rainha. Pegou. Quando ela pegou sua rainha, ela está dando um ataque horizontal no seu rei. A gente chama isso de cheque. Não é checkmate. Checkmate é quando o rei não tem como fugir e está sendo atacado. Tio, mas o rei, ele anda como? O rei ele anda uma casa para qualquer lado. Detalhe, se ele pegar a rainha, tem alguém que pode atacar ele nesse momento? Eu estou olhando que não. Então, eu posso com o meu rei andar uma casa para o lado e pegar a rainha dele. E o jogo está bem equilibrado. Vamos dizer que na nossa aula o jogo estava acontecendo isso. Mas eu na aula disse assim, pessoal, acabou nossa aula. Conta os pontos para ver quem ganhou. As duas crianças têm que parar e contar os pontinhos para ver. Como é que ela vai fazer? O jogador de pretas vai contar os seus pontinhos. Peão vale 1. Bispo vale 3. 1 mais 3, 4. Aí ele vai mais 3 de novo. 4 mais 3, 7. 7 mais... Eita, tio, a dama vale quanto? 9. 7 mais 9, 16. As pretas conquistou 16 pontos. As brancas vai contar também. Ela tem 1. A torre vale 5, então. 1 mais 5, 6. Ela pegou o cavalo é que nem o bispo, vale 3 pontos. Então, 6 mais 3, 9. E aí ela tem, ó, a rainha que também vale 9. A rainha e a dama é o mesmo nome, viu, pessoal? Vale 9. Então, 9 mais 9 dá 18. Ah, tio, eu que estava jogando de brancas, eu venci porque eu tinha 18 pontos. E o de pretas tinha 16. Então, eu venci pelos pontos. Na hora da gente jogar um com o outro, a gente pode fazer essa contagem. Numa competição, não. Numa competição não acontece esse sistema de pontuação. Mas é bom para a gente saber se a gente está em vantagem na partida. Então, a nossa aula de hoje foi relembrar esses momentos da aula. A gente relembrar os movimentos, certo? A gente viu todos os movimentos, relembrou as situações e foi muito bom. E o que eu vou fazer para você é o seguinte. Preste atenção. Após finalizar a nossa primeira aula da semana, eu vou mandar um vídeo à parte, certo? Mostrando alguns aplicativos para celular ou para computador que você pode começar a desenvolver mais o seu xadrez. Tá certo, galera? Um abraço!
Campeão.